Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 até o versículo 3. Antes de eu ler, eu quero fazer a oração. Aqui tem um pedido de oração pelo Valmir, pela Mirelle, pelo Jurandir, pelo Dionatan, é família. Andressa é família. E também pela Aline. Grande e poderoso Deus, eis aqui, Pai, este pedido de oração. Tua serva, movido por fé, apresenta estes pedidos, Pai. Entra na casa do teu servo, do irmão Valdemir e a Mirelle, na casa do irmão Jurandir, na casa do Dianotã, Pai, e família. Olha, Senhor, para Andressa e família, para Aline, Pai, para a tua serva que, movido por fé, coloca este pedido aqui dentro da sala do estudo bíblico básico, Pai. Eu oro por eles, apresento a Ti, que o Senhor resolva os projetos que não foi resolvido, que o Senhor arranque aquilo que está impedindo a felicidade do lar, da família dessas pessoas, Pai. Eu oro com fé e agradeço a Ti desde já, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, o livro de Hebreus, capítulo 11, ele começa assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Então, a fé é a prova daquilo que não podemos ver, porque foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Muito bem, amados. Eu quero dizer para vocês que a fé sempre foi a marca de um servo de Deus, de um discípulo de Deus, de um discípulo de Jesus. Os primeiros discípulos eram conhecidos como crente. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Portanto, a fé significa uma total dependência de Deus. Passamos a depender daquilo que Deus promete a cada um de nós. Nós sabemos que quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus e entrou numa independência, que significa incredulidade. Porque Adão deixou de acreditar naquilo que Deus havia dito para ele e passou a acreditar que ele poderia ser semelhante a Deus, que ele poderia ter todo o conhecimento da qual Deus tinha. Esta é a razão pela qual Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé. A fé é a forma pela qual somos restaurados a um relacionamento com Deus. Passamos da condição de independente para sermos dependente de Deus. Esta dependência
de Deus é chamada de fé. A fé leva a termos um relacionamento com Deus. A fé está acima dos 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. A fé, você não precisa tocar, você não precisa cheirar, mas você, por meio da fé, você libera sua capacidade limitada e passa a viver no ilimitado. Pela fé, você passa da incapacidade para uma capacidade, você é capacitado por Deus. Este é o caminho de fé. Este é caminhar com Deus através de fé, da qual todos nós somos chamados, onde nada é impossível. Mateus 17, verso 20 diz que tudo é possível quando se existe fé, quando se crê. Então, o que é a fé? Fé é uma ação de obediência em resposta àquilo que Deus falou. A verdadeira fé é expressa em obediência. Obediência à palavra de Deus. Então, a fé nos leva a termos ação, agirmos em resposta a nosso Deus, nosso ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando passamos a ouvir a palavra de Deus, a fé nasce nos nossos corações, porque a palavra de Deus penetra em nossos corações. Então, isso é fé. Quando você me pergunta o que é fé, o próprio Espírito Santo diz que a fé é nós termos a certeza de que havemos de receber o que esperamos, mesmo que nós não vemos. Não precisamos ver. Temos que esperar e acreditar que vai se realizar. Então, agora a fé é estarmos certos de que esperamos e teremos, ou seja, ou temos já certeza daquilo que não vemos. A fé significa termos confiança ou certeza numa outra pessoa ou nas palavras desta pessoa. Ter fé em Deus envolve uma troca de autoconfiança pela confiança em Deus. Deixamos de ter autoconfiança em nós mesmos para confiarmos nas promessas de Deus. Paramos de confiar em nós. Deixamos de confiar em nós mesmos e confiamos nele. Abandonamos a dependência de nossa fonte limitadas de conhecimento e começamos a receber de sua fonte ilimitada. Então a fé é você viver segundo a palavra de Deus. A minha mensagem, a minha pregação não deve ser em palavras sábias, humanas, palavras persuasivas, humanas, mas com uma demonstração do próprio poder do Espírito de Deus, a fim de que a fé venha nos levar a ter o conhecimento da verdadeira sabedoria. O homem, a sabedoria terrena, ela é transitória. As coisas se mudam com o tempo.
mas as promessas de Deus permanecem. No entanto, falarmos realmente uma mensagem de sabedoria dentre os perfeitos, podemos transmitir uma palavra de sabedoria por meio do conhecimento humano, mas quando recebemos a verdadeira sabedoria, a sabedoria que não é deste mundo, nem é dos governantes deste mundo, mas uma sabedoria que vem de Deus, que é uma sabedoria secreta da parte de Deus, uma sabedoria que tem estado oculto e que Deus destinou para a nossa glória antes que o tempo começasse. Então, essa fé nos leva a vivermos essa sabedoria oculta, o conhecimento da parte de Deus. Então, o conhecimento, todo conhecimento que vem ao homem natural, ele vem através dos 5 sentidos, que eu já disse que é visão, audição, paladar, olfato e tato. Esse é um conhecimento limitado. É descrito como uma sabedoria humana, mas o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que vem de Deus, esse conhecimento não se baseia nos 5 sentidos, nem no raciocínio natural. Ele vem de uma fonte de Deus, de uma fonte verdadeira. A verdadeira sabedoria, ela vem da palavra de Deus. Quando recebemos através do Espírito, que dá testemunho ao espírito humano. O Espírito de Deus, ele dá testemunho ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, a sabedoria de Deus, nós passamos a viver pela fé e não pela visão. Passamos a viver baseado na palavra de Deus. A base para termos fé em Deus encontra-se na própria palavra de Deus. Ao fazermos confissão de fé, ao recebermos Deus em nossos corações através da fé, nós passamos a viver o sobrenatural de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Provavelmente amanhã eu venho falar sobre essa natureza da fé, a fé segundo a vontade de Deus. Grande e poderoso Deus, eu te dou graça, Pai, pelo privilégio da vida. Eu te dou graça, Senhor, por mais esse despertar, por mais este amanhecer. Eu te dou graça, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu te dou graça, Senhor, pela tua palavra, que nos leva, Senhor, a uma fonte ilimitada de poder, onde podemos viver o sobrenatural. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso, Deus, nesta manhã, eu venho declarar a minha fé na tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A tua palavra é o verdadeiro alimento, é o que sustenta minha alma, que leva-me a viver o sobrenatural. Por meio da fé, eu posso visualizar a tua mão sendo estendido para nos abençoar. Por meio da fé, eu posso contemplar o milagre que o Senhor está realizando na vida de cada um de nós. Eu te agradeço, Pai, pelo lar, pela família, pela minha esposa, Pai, pelas minhas filhas, pelas minhas netas, Pai, pelos meus genros, Pai. Agradeço pelo familiar da minha esposa. Agradeço, Pai, por ter um teto, por ter uma família, por ter um lar, por ter um emprego, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por nos despertar nesta manhã, convicto de que o Senhor está conosco. Por meio da fé, eu assumo, Senhor, que o Senhor atua em minha vida. Ó Deus, por meio da fé, eu rejeito o pecado, a concupiscência,
toda a natureza da tentação maligna. Eu rejeito o mal, mas tomo posse de todo o bem proveniente de ti, Pai, pela tua misericórdia. Eu encerro esta oração agradecido, dizendo muito obrigado. Amém e amém.